O projeto de lei do Fundo Estadual de Transporte e Habitação foi amplamente discutido entre membros do governo, deputados e representantes dos prefeitos de 141 municípios do Mato Grosso. O governo propõe regionalizar o fundo ao criar uma contribuição sobre o comércio de soja, algodão, gado e madeira. O cálculo de distribuição do FETAB de 50% vai direto para as prefeituras, mas, de acordo com o presidente da Associação Mato Grossense dos Municípios, não é muito justa, já que o Estado terá o direito a 19,5% do percentual do recurso. Não, tem alguns pontos que nós colocamos com muita clareza que tem que ser discutido, né? Principalmente com relação ao percentual que vai ficar para os municípios, né? Porque o projeto de lei está baseado num decreto que se subtraiu neste ano, né, dos municípios mais de 150 milhões de reais. A lei da partilha, a lei do ex-deputado Riva, coloca que 50% do que arrecada no FETAB deveria ser dividido. 50% fica com o Estado, dos 100%, 50% fica com o Estado e 50% para os municípios. Porém, tem um decreto de lei do governador Simval, do então governador Simval Barbosa, que subtraiu em torno de 19,5% dos municípios. Isso, de janeiro a março, nós perdemos, por conta do decreto, em detrimento da lei, 124 milhões. Então, nós defendemos aqui na casa que seja considerado o total, né, o valor total que está na lei e não o valor que está sendo repassado hoje através do decreto. Se depender dos deputados, as discussões em relação ao FETAB irão continuar. É porque eles estão achando que esse novo projeto do governo do FETAB está engessando as prefeituras em como utilizar o recurso. A proposta também fixa a regra de transição para mudanças, situação que, para o deputado José Domingos, tira a autonomia dos municípios em ampliar o FETAB. É uma questão que nós temos que discutir, não só, né, entre nós deputados, mas junto aos municípios prefeitos, até porque, né, a lei hoje, a lei Riva, permitia com que 50% dos recursos do FETAB era para ser dividido com os municípios. E, infelizmente, os municípios, no anseio de não poder fazer parte do FETAB, até porque estava sob júdice, os mesmos aceitaram, na época, uma divisão totalmente desproporcional, onde praticamente 19% o governo abocanhava da cota municipal para pagamento de despesas, né, dentre elas encargos. E isso fez com que os municípios participassem com a fatia menor do FETAB. E o que o governo Pedro Táxi fez? Justamente partiu daquela premissa, partiu não da lei do FETAB, partiu do decreto que regulamentou a lei do deputado Zé Riva. Então aí há uma perda, sem sombra de dúvida, para os municípios. E uma outra questão que me chama a atenção é que o governo estabelece percentuais para que os municípios possam estar gastando com obra de infraestrutura em termos de recuperação de estradas não pavimentadas estaduais, municipais, e define percentuais para gasto com mobilidade urbana. Eu acho que essa questão tem que ficar, né, para a responsabilidade dos municípios.